Aleluias. O Senhor é bom. Tá fraco. O Senhor é bom. Então olha para esse irmão que está do seu lado e fala para ele: irmão, o Senhor é muito bom. E hoje Ele quer te abençoar neste lugar. Diz isso para Ele. Fala: hoje Ele quer te abençoar. Amém? Quantos querem ser abençoados pelo Senhor nessa noite? Levanta a mão. Então faz essa oração comigo. Senhor Jesus, nesta noite eu abro o meu coração para ouvir a Tua voz, para receber a Tua palavra, porque ela é lâmpada para os meus pés e ela é luz para o meu caminho, porque ela me fortalece, porque ela ilumina a minha vida. E nesta noite eu te convido, tenha liberdade em mim, fale o que o Senhor quiser na minha vida hoje, em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir um amém? Amém, glória a Deus. O Senhor é muito bom, amados. Amém? Que você possa chegar com alegria. Olha para esse irmão que está aí do seu lado e fala: você está feliz, irmão? Se alegra. Amém? É domingo à noite, está chovendo, mas a alegria do Senhor é que é a nossa força. Amém? Não é o tempo lá fora, não é as nossas finanças, não são as lutas que nós passamos, mas é a alegria que vem do Senhor que é a nossa força. Amém? É essa alegria que vai fazer diferença dentro de nós. É essa alegria que vai diferenciar as coisas dentro do nosso coração. Amém? Fala para ele assim, ó: chega de cara de maracujá, de gaveta aí, essa cara enrugada. Fala para ele: chega, irmão. Fala para ele: chega. Jesus é a resposta. Fala para ele. Não, vocês estão tímidos, amados. As pessoas estão lá 4 dias, aqueles jovens gritando naquele Interunesp lá, cantando, aqueles cantores lá na maior alegria, e a gente que tem convicção da palavra de Deus, que Jesus é a resposta, a gente olha para o irmão e fala: Jesus é a resposta, irmão. Olha para ele e fala: irmão, Jesus é a resposta para a tua vida. Recebe alegria hoje, amém? Eu profetizo que todos que entraram aqui vão ser cheios do óleo da alegria do Senhor. Amém? A alegria do Senhor que é a nossa força. Porque a gente vai chegar para falar para os outros sobre Jesus, a gente não fala: irmão, você precisa de Jesus, Jesus é a solução. Fala: solução do quê? Essa cara tua aí de tristeza não é solução para nada, você está pior que eu. Você quer que eu ore por você? Então que você seja contagiado pela alegria do Senhor nessa noite. Amém? Porque Ele é a resposta, obrigado querido, para as nossas vidas, amém? E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu estava em casa orando sobre o que trazer para a igreja, e Jesus disse para mim: diga para a igreja que eu sou a luz do mundo. Amém? Diga para o meu povo que eu sou a luz do mundo. Abre sua Bíblia em Isaías capítulo 9. Vamos ler, amados. Vamos ler a poderosa palavra do Senhor para nós. Isaías capítulo 9. A partir do versículo 2, quem achou aí diz: achei. Então vamos ler. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Amado, se puder desligar para mim esse ventilador, é aí no fundo, esse daí. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegra na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do opressor, como nos dias dos midianitas. Amém? Aleluias. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Quando Isaías escreve sobre isso, ele está fazendo menção, está profetizando a vinda de Jesus, como essa vinda seria
Jesus seria essa luz que ia iluminar, mas ele está fazendo menção, lembrando aquele povo de algo que aconteceu sobre eles. Como a gente vê aqui no versículo 4, quando diz assim: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Houve um dia no meio desse povo, do povo judeu, que eles viviam debaixo da opressão dos midianitas. Lá em Juízes capítulo 6 vai fazer menção desses dias de opressão. Outro dia, numa quinta-feira, eu ministrei sobre isso aqui. Dias de opressão, dias que o povo plantava, mas quando eles semeavam a semente na terra, a palavra diz que os midianitas vinham aos montões e montavam as suas tendas e ficavam esperando aquele fruto crescer e roubava o fruto deles. Eles não conseguiam comer, e diz que eles saíram de suas terras e eles foram morar nas cavernas. Se você ler Juízes capítulo 6, a partir do versículo 1, diz que eles saíram dos lugares onde eles moravam e foram morar nas cavernas, escondidos, na escuridão. Habitavam dentro das cavernas, na escuridão. Mas Jesus, e diz que eles ficaram muito debilitados por causa disso. Muito debilitados. Você imagina você plantar e não poder comer do fruto que você plantou. E eu ministrei sobre isso outra quinta-feira aqui, dizendo que esse é o plano de Satanás para as nossas vidas: roubar os frutos daquilo que nós plantamos nesta terra. Se ele puder, é isso que ele vai fazer. Ele vai chegar e ele não vai pedir licença, como o Espírito Santo, cavalheiro de Deus, faz nas nossas vidas. Ele vai invadir as nossas terras, vai montar acampamento e vai querer roubar os melhores frutos nossos, o melhor do nosso gado, falando de uma forma simbólica, o melhor da nossa colheita, e vai nos deixar debilitados. Porque aquele povo era um povo que não tinha mais terra. Tinha uma terra, mas não morava naquela terra. Plantava, mas não comia do seu fruto. Cuidava do seu gado, mas quando dava cria, aquele povo vinha e levava o melhor dos gados, o melhor do que eles tinham. E eles estavam ficando debilitados. E quando Isaías vem com uma palavra profética, uma promessa a respeito de Jesus, e lembrando o grande livramento que eles tiveram do Senhor naquele tempo. Porque Deus escolhe um homem, é uma tipificação de Cristo, que foi Gideão. A palavra diz que Gideão, ele era a casa mais simples, era o menor, a menor das tribos, e era o menor da tribo de Manassés. Ele ainda, além de ser a tribo mais humilde, ainda ele era a casa menor, e ele era o menor de sua casa. E Deus escolhe Gideão, e Deus olha para Gideão, e Deus diz para Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. Mas Deus diz isso para Gideão num tempo difícil, num tempo em que parecia que não havia valentia nenhuma. Mas Deus vem com essa luz, trazendo essa mensagem. E antes disso, quando aquele povo começa a orar e a clamar, se você ver lá, o Senhor dá uma palavra para eles através do profeta: eu é que tirei vocês do Egito, e tirei vocês da servidão. Fala para o teu irmão: o Senhor já te tirou da servidão, meu irmão. O Senhor quer tirar de nós o espírito de escravo, a mente escrava, o pensamento escravo, que nos aprisiona na incapacidade, na impossibilidade, que nos prende com algumas situações, nos levando a ponto de dizer: eu não consigo sair disso, eu não sou capaz. Mas aqui Isaías vem com uma palavra linda, diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz.
e os que viviam na região da sombra da morte. Por que ele diz isso? Porque era perigoso viver nas cavernas. Ao mesmo tempo que era seguro, porque você via o inimigo subindo lá de baixo, era muito perigoso, porque você não podia criar nenhum tipo de animal ali. O que você plantava ficava lá embaixo. Se você imagina, se a gente tem medo de uma criança correndo para o meio da rua, você imagina uma criança correndo na ponta da caverna, no meio daquele precipício. Mas quando eles não estavam ali na luz, sendo um lugar de perigo, eles estavam dentro da caverna, na escuridão. E Jesus diz aqui, a palavra diz que Deus veio com o seu poder para tirá-los da escuridão. A história relata em Juízes, a partir do capítulo 6, o grande livramento que Deus deu a partir de um homem. Olha para o teu irmão e fala assim: um homem cheio do Espírito Santo de Deus, fala para ele, é suficiente para arrancar alguém das trevas. Posso ouvir um amém da igreja? Uma pessoa cheia do Espírito Santo é suficiente para tirar alguém das trevas. E muitas vezes nós temos medo das trevas, nós corremos das trevas, as trevas nos intimidam. Eu já compartilhei aqui muitas vezes, na minha conversão, quando eu me converti, eu tive uma ação do diabo na minha vida, logo que eu me converti. E Satanás entrou no meu quarto e disse assim para mim: no meio dos irmãos, você é corajoso, quero ver agora, só eu e você. Aquele demônio falou isso para mim. E naquele dia a minha vontade era sair correndo mesmo. E naquele dia ele prevaleceu. Mas o Senhor me ensinou a lutar. O Senhor me ensinou a guerrear. O Senhor me ensinou que eu e Deus era a maioria absoluta contra as trevas. Que as trevas não prevalecem contra a luz do Senhor. Amém, amados? As trevas não prevalecem contra a luz do Senhor que está sobre a minha vida e sobre a tua vida. A luz de Cristo hoje está dentro de nós. E é sobre essa luz que eu quero falar, porque este povo que estava em trevas, eles viram uma grande luz. Os covardes voltaram para as cavernas e ainda permaneceram na escuridão. Mas aqueles que entenderam que Deus queria mais deles, que eles podiam sair e guerrear, eles foram e eles venceram aquela batalha com 300 homens. 300 homens venceram uma batalha que por anos eles não conseguiam vencer. Sabe o que isso diz para mim e para você? Nós somos maioria absoluta. O povo que andava em trevas viu uma grande luz e se encheu de alegria. A alegria tomou conta do coração deles, como aquele que se alegra na colheita, como aquele que se alegra quando vence uma batalha e reparte os despojos, tudo aquilo que é conquistado na batalha. Diz que aquele povo se encheu de alegria. E Isaías vem falando para nós aqui, porque Isaías é um profeta que fala sobre os acontecimentos vindouros, e ele estava falando sobre o Cristo, sobre Jesus Cristo, sobre a luz do mundo, dizendo que assim como aconteceu lá, ia acontecer novamente. Você crê? Fala para o teu irmão, recebe essa aí, irmão. Assim como aconteceu lá, quando o povo estava em trevas e viu uma grande luz e se alegrou e venceu as trevas e prevaleceu, assim também há de acontecer hoje, nos dias de hoje, na minha vida e na sua vida, amém? Por que eu estou falando isso hoje? Porque muitas vezes as trevas querem tomar conta da nossa vida. Olha, você talvez possa até estar brincando de ser crente, mas eu tenho uma notícia para você: Satanás não brinca de ser diabo. Ele não brinca de agir nas trevas. Você pode até dizer, hoje eu sou. Amanhã você diz, hoje eu não sou mais. Ah, agora eu sou. Agora Deus, o Senhor não me deu isso, eu não sou de novo. Mas Satanás não brinca em serviço. Ele não brinca com aquilo que ele quer fazer. Ele quer implantar as trevas,
o terror. Ele quer tacar terror na terra. Ele quer deixar os crentes amedrontados. Eu sempre ouvi isso, que quando a gente se converte, o diabo tem uma foto 3x4 nossa. Porque ele não quer pegar aquele que está nas trevas para trazer mais trevas para a vida dele ainda. Ele quer arrancar aqueles que estão na luz, nas trevas. Porque a guerra dele não é contra nós, mas a guerra dele é para atingir o coração de Deus. Por isso, ele sabe que quando ele nos arranca da luz, ele entristece o coração de Deus. Porque Deus nos ama profundamente. E ele quer que nós permaneçamos na sua luz. Essa é a vontade do Pai para mim e para você. E Satanás, sabendo disso, conhecendo isso, ele quer implantar o seu pavor. Como no filme do Batman. É do Batman? O outro lá é... Como chama aquele? Do Homem-Aranha. Outro dia eu assisti. São tudo cinza. Vocês já viram esses filmes, como é que são? É Londres, eu não sei qual deles que é em Londres. É tudo cinza, tudo escuro. O povo está triste. O povo está desanimado, está oprimido. Mas agora não é o super-herói criado pelo cinema, mas é o nosso Deus, o nosso Pai. Sabe, Deus te trouxe hoje aqui para você se encher de fé, meu irmão. Se encher de esperança, porque tem gente que tem andado entristecido, amedrontado. Tem gente que tem deixado as trevas tomar conta do coração. Quando essa palavra, essa profecia já foi declarada e ligada nos céus para mim e para você. Amém, igreja? Diz aí, eu recebo. Eu não ando mais em trevas, mas eu recebo a luz. É para mim e para você. A palavra de Isaías é para mim e para você. Porque depois você vai ler o capítulo 6 aí. Eu sempre gosto de ler no Natal o versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo estava sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas eu quero falar sobre essa luz. Quantas vezes, amados, as trevas é a única coisa que nós conseguimos sentir. E quando a gente pensa em trevas, em ausência de luz, a gente pensa, a gente entende, eu entendo, que a ausência de luz nos tira a visão. Não é assim? Você já andou quando dá blackout? Quando cai a energia? Como fica tudo escuro, você não enxerga nada à sua frente. A gente conhece a nossa casa, mas parece que se acabar a energia, a gente tem medo de andar, de se locomover. As ruas ficam esquisitas. A ausência de luz traz as trevas. E as trevas instalam na nossa vida essa falta de visão. Tira a visão a curto prazo e a longo prazo. Nos impede de ver aquilo que Deus quer que a gente veja. Por isso, o plano de Satanás é tirar a nossa visão, instalar as trevas para que você perca a visão. Para que mesmo você, sendo salvo, recebendo Jesus como Senhor da sua vida, tendo Ele como seu Senhor, tendo Ele como a direção para a sua vida, quando as trevas é instalada no nosso coração, a gente perde a visão. Por isso muitas vezes a gente diz: Deus, eu não sei o que eu faço, eu não sei para onde andar, eu não sei como seguir, o que eu faço com relação a isso? Sabe o que isso diz para nós? Diz que nós estamos em trevas. Que as trevas têm se instalado na nossa vida. Ela vai entrando devagar. Mas Deus, não é o projeto de Deus que as trevas encontrem lugar dentro de nós. Porque Deus já nos tirou do império das trevas, a palavra diz. E nos transportou para o reino da sua luz. O Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua luz. Mas as trevas insistem em entrar na nossa vida. Satanás quer conquistar um espaço, não mais nesse mundo, mas dentro do nosso coração, onde Cristo habita hoje. Amém, amados? Onde Cristo habita. E a gente vai vendo isso, né? Sobre a história de Juízes.
E as trevas, elas fazem mais na nossa vida. Elas tiram de nós a fé. Elas tiram de nós a esperança. Elas tiram de nós a alegria. Porque aquele povo que estava morando lá nas cavernas, eles estavam desacreditados de Deus. Quando o Senhor diz para Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. Sabe qual foi a resposta de Gideão? Ah, Senhor, se o Senhor fora conosco mesmo, nada disso teria nos acontecido. Ao invés dele quase desmaiar, porque a gente vê outras passagens, quando o anjo do Senhor fala com os homens de Deus: eu quando vi, caí como morto, e eu caí aos seus pés, e eu me prostrei. Olha a condição que Gideão estava. Ele vê um anjo do Senhor dizendo para ele: o Senhor é contigo, homem valente. E ele não exulta, ele não se alegra, ele somente questiona aquilo que ele está recebendo. As trevas que estavam instaladas naquele tempo estavam roubando a fé, estava roubando a visão, estava roubando a esperança. Quantas pessoas estavam com seus corações contaminados? Ah, não sei, pastora. Quando Deus fala para Gideão: manda esse povo aí, eram 33 mil? 32 mil. Os que estiverem com medo dessa batalha, 32 mil homens. Você imagina você no meio de 32 mil. Nós estamos aqui em, sei lá, 300 pessoas e já parece que tem bastante gente. Mas eram 32 mil homens. E o Senhor manda dizer: fala para eles que aqueles que estiverem com medo, pode ir embora. A palavra diz que foram embora quantos? Eu sou ruim de números, hein? Quantos, pastor? 30? 32 foram embora. 22? 22, ó, eu sou ruim de número, tá? Mas eu sei que foram muitos, quase tudo. 22 mil foram embora. Ficou 10 mil. Sabe, isso dá uma estatística. Fala pro teu irmão: Deus é Deus de estatística também, irmão. Como estava o coração daquele povo diante das trevas? Nós vivemos tempos hoje, amados, que as trevas ainda querem prevalecer. Nós vivemos tempos difíceis, tempos trabalhosos. A palavra diz que nos últimos tempos seriam tempos trabalhosos, que os homens seriam amantes de si mesmos, que os homens seriam avarentos, egoístas e patatá, patati, patatá. Eu nem preciso falar, fecha os seus olhos e pensa como está. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Bate no seu irmão e fala: é, irmão, nós estamos vivendo os últimos tempos. Mas Satanás quer instalar as trevas, não é agora, é sempre. Então nós estamos vivendo aqui o que sempre foi sobre a vida do homem. Mas o projeto de Deus é ser luz para as nossas vidas. É que você possa entender e enxergar essa luz que há em Cristo. Sabe, às vezes a gente se acostuma. A gente não se acostuma com a energia. Parece que ela nem existe, né? A gente chega em casa, tem gente que só tem até sensor de presença. Entrou em casa, a luz da garagem já acende, né? Nem dá valor para o leitinho que é esquentado no micro-ondas, né? Para o chuveirinho quente. Mas e se a gente passasse 3 dias sem energia na nossa cidade? Como a gente ficaria? 3 dias. A gente foi para a África. E lá metade do dia tinha energia, metade não tinha. E foi engraçado, porque a Jani comprou um monte de ventilador e eu disse: Senhor, muito obrigada, Pai. Porque a única coisa que eu achava mais difícil aqui era passar calor. Eu não tinha medo de passar fome, de nada. Mas a minha maior preocupação era passar calor. E no dia que nós chegamos lá, eu estava tão feliz porque eu não ia passar calor. Mas quando chegou de noite, a energia acabou. Falei: que adianta esse ventilador sem energia? Papai, me ajuda a dormir agora. Como é que eu vou dormir passando calor? Porque eu sou muito calorento. Quando eu tenho calor é difícil de eu conseguir dormir passando calor. Mas Deus me ensinou a dormir mesmo com calor. Mas sabe, se a gente ficar 3 dias sem energia, a gente vai sentir o quanto nós amamos a CPFL. O quanto ela é boa. O quanto, apesar dela cobrar absurdamente de nós a energia, o quanto vale cada centavo que a gente paga pela nossa energia. Imagina a luz de Cristo na nossa vida.
nós não damos valor para esta luz, até que Deus se retire de nós. Porque a palavra diz que Sansão se acostumou com a unção que estava sobre ele. Ele se acostumou, toda vez que ele precisava guerrear, o Espírito Santo tomava, diz que ele era cheio do Espírito de Deus, e ele pá, 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 pá. Um homem só matava um exército. Depois provocaram ele, catou as raposas, amarrou rabo com rabo, literalmente ele tacou fogo no rabo da raposa, e as raposas saíram no arraial queimando tudo. Era um homem só, mas ele não sabia o que era, não valorizava o que era a unção de Deus na vida dele. Até que um dia, quando os filisteus vieram sobre ele e ele estava dormindo, depois de muito se encher das trevas, o Espírito se retirou dele, e a Bíblia diz, e ele não, está lá no livro de Juízes, percebeu que o Espírito havia se retirado dele. E ele pensou, vou levantar como antes e vou fazer a mesma coisa. Mas naquele dia, ele buscou o que não existia mais, estava fora dele. E ele foi pego pelos filisteus, furaram os seus olhos, o prenderam, levaram ele para um lugar, botaram ele rodando moinho, e ele serviu de vergonha. E adoraram o Deus que eles serviam. Sabe, meu irmão, a luz de Cristo está dentro de nós, e nós não podemos deixar essa luz se apagar. Amém? Fala para o teu irmão, não deixa a luz se apagar, irmão. Fala para ele assim, a luz que está em você é mais importante que da CPFL. Fala aí para ele, chacoalha ele. Fala para ele, você pode ficar sem energia, mas não pode ficar sem a luz de Cristo. Porque eu descobri que eu podia até ficar sem energia lá na África, só não podia ficar sem Jesus. Sem Jesus eu não ia nem chegar de volta no Brasil. Satanás me matava lá com alguma doença deles lá. Amados, nós não podemos ficar sem essa luz. Abre em João capítulo 8, versículo 12. Eu vou ler algo interessante para vocês aí. Presta atenção no que Deus vai falar. De novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Sabe quando Jesus disse isso? Eu quero te falar um pouquinho do contexto de quando Jesus faz essa declaração. Era a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é até hoje a festa mais importante dos judeus. Era a festa dos tabernáculos. E era, no versículo 37, aí vai dizer que era o último dia da grande festa. Era do capítulo 7. Era o último dia dessa grande festa. E Jesus começa a falar simbolicamente com aquele povo. E nessa festa dos tabernáculos, algumas coisas aconteciam. E uma das coisas que aconteciam é que eles acendiam lâmpadas, como lamparinas grandes de ouro, grandes, e iluminavam todo o pátio de fora onde ficavam as mulheres. E no último dia havia uma grande festa, e eles dançavam em volta, o sacerdote dançava em volta dessa lâmpada, representando que Deus era essa lâmpada. E ele dançava em volta, e isso era a comemoração, o final dessa festa dos tabernáculos. E essa festa era comemorada. Por que essa festa existia? Porque era a saída do povo do Egito, e como Deus tinha cuidado daquele povo durante os 40 anos que eles passaram no deserto, e que a coluna de fogo toda noite estava lá, cuidando para que eles não morressem sendo atacados pelos animais de noite, pelas cobras, pelos animais peçonhentos. A coluna de fogo toda noite estava lá, e eles podiam ter luz, porque não havia lenha, não havia nada, e a luz iluminava eles naquele deserto, pela coluna de fogo que toda noite estava ali. Então a festa do tabernáculo comemorava essa luz,
que não exterminou esse povo, que pela misericórdia de Deus toda noite estava ali cuidando deles. Então eles festejavam dizendo: o Senhor é a nossa luz, o Senhor cuidou de nós, o Senhor nos ilumina todo o tempo, não dormimos nenhuma noite na escuridão. E Jesus chega no meio dessa festa e diz assim: ei, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não vai mais andar em trevas. Eu sou essa luz. Jesus quebra toda aquela história do passado e diz: uma nova luz começou, eu sou essa luz. Meu irmão, Jesus é essa luz para mim e para você. E aquele que decide de uma vez por todas seguir esse Jesus, nunca mais ele vai andar em trevas. Nunca mais ele vai andar nas trevas. As trevas podem querer se implantar, mas quando ele decide botar para correr as trevas, elas têm que sair, porque Jesus é a nossa luz agora. Assim como por 40 anos no deserto, Deus cuidou daquele povo, Deus vai cuidar de você até o último dia da sua vida, meu amado. Se você o seguir, Ele vai estar com você. Tem uma condição: aquele que me segue. Seguir é andar na mesma trilha. Fala para o teu irmão: é na mesma trilha, irmão. Não pega atalho. Não dá para pegar atalho. Não dá para falar: Jesus foi por aqui, mas ai, Jesus, eu acho meio antiquado. Eu vou por aqui, tá, papai? Quando chegar lá a gente se encontra. Não dá, amado. Quando você chegar lá, você vai encontrar outras coisas, menos Jesus. A porta é estreita. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Mas aqui ele diz, no meio desse contexto da festa dos tabernáculos: ei, vocês estão festejando aquele Deus lá atrás, mas aquele Deus me enviou, e Ele mandou dizer hoje: eu sou a luz do mundo para toda a humanidade, e a luz do mundo, a luz da humanidade, e aquele que me seguir não vai mais andar em trevas. Se alegra, meu irmão, como aquele que se alegra na ceifa, como aquele que exulta quando ele conquista uma batalha e pega os despojos. Se alegra, porque Jesus é a tua luz. Você não vai andar confundido. Se você buscá-lo de verdade, Ele vai mostrar o caminho que você deve andar. Ele vai mostrar, Ele vai te dar resposta. Ele vai te dar direção. Ele vai falar no teu ouvido as coisas que você precisa ouvir. Ele vai te acordar de noite para você orar por situações. Ele vai dar livramento. Eu me lembro de uma situação que nós passamos há muitos anos atrás. E esses dias eu chorei muito porque eu me lembrei dessa situação. Chorei de agradecimento. Terminou um culto num domingo, e eu e o pastor Júnior fomos comer um lanche. E naquela época, quem lembra do esquinão aí? Quem lembra do esquinão? Quem lembra do esquinão na Rodrigues Alves agora? Levanta a mão. Agora olha para essa pessoa e fala: você tá velho, hein, irmão? Pois é, era o esquinão da Rodrigues Alves, do seu Zé do esquinão. E ele falou: eu vou parar na esquina aqui e vou lá buscar um lanche para nós, a gente come. E a Gabriela era bem pequenininha, eu só tinha a Gabriela. E eu estava no banco de trás com a Gabriela. Não tinha cadeirinha, naquela época não precisava de cadeirinha, mas você tinha que andar no banco de trás com a criança. Eu estava no banco de trás com a Gabriela. E eu fiquei no banco de trás com ela. E ela encostou bem na porta do carro. Na porta assim, que dá na rua. O carro estava parado, a rua está aqui, o carro estava parado do lado de cá. E ela encostou na porta assim. E eu abaixei a cabeça para pegar alguma coisa que ela derrubou, e eu tive uma visão. Que um ônibus virava com muita velocidade. E aquele ônibus entrava para dentro do carro. E batia com violência sobre a Gabriela. Do nada me veio assim, foi como um relance na minha mente. E na mesma hora,
Eu comecei a orar: Satanás, você está repreendido. Todo plano teu, eu declaro que está frustrado. Eu repreendo todo plano que você tem contra a vida da minha filha, contra a minha vida. Cobre, Senhor, coloca o teu anjo na porta desse carro e livra de todo mal agora, em nome de Jesus. E terminei de orar. Não passou 5 minutos. Um ônibus virou com tudo. Só que quando ele chegou em cima do carro, ele freou, porque ele viu que ele não ia conseguir fazer a curva. Aí ele deu ré, e aí ele conseguiu fazer a manobra e ele foi. Amados, eu sei que isso foi a luz de Deus que me mostrou. Porque se não fosse a luz, aquele ônibus ia virar com tudo, ia bater na minha filha. Eu não sei qual era o plano de Satanás. Se era tirar a vida dela, se era nos machucar de uma forma terrível. Mas aquele que me segue não andará em trevas, mas vai andar na luz. O Senhor vai te revelar. A palavra diz que o Senhor revela os planos dele aos seus amados. Se Deus revela os planos dele, quem dirá os planos de Satanás? Ele traz na nossa vida, ele traz livramento. Quantas vezes o Espírito Santo fala: não faça isso. A gente precisa ouvir. Ou o Espírito Santo diz: faça, e às vezes a gente não faz, e a gente se arrepende por não ter feito, porque a gente foi teimoso e desobediente. E lá na frente a gente diz: Pai, me perdoa, eu devia ter feito, porque era o certo. O Senhor estava me mostrando: aquele que me segue não andará em trevas. Amém, amados? Jesus é essa luz. Ele diz: eu sou a luz. João 1,5, volta um pouquinho para trás aí. Essa luz, ela dissipa as trevas. João capítulo 1, versículo 5 diz assim: a luz resplandece nas trevas, e as trevas, o quê? Não prevalecem contra ela. Você pode dar um glória a Deus? A luz brilha nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Amém? A luz brilha nas trevas, e as trevas perdem a força. Eu marquei: essa luz vem dissipar as trevas. João capítulo 3 ainda aí, vamos ler. Versículo 19. João capítulo 3, versículo 19 e 20. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas por ela. Tem uma outra tradução que diz: reprovadas por elas. Então essa luz, amados, ela dissipa as trevas, e ela traz as trevas em evidência também, para que você a enxergue. Não para que você abandone Jesus, mas para que você deixe as trevas. E aí está falando do comportamento de algumas pessoas que amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais viver nas trevas do que a luz. E quando nós amamos as trevas, amados, nós estamos dizendo para Jesus: Jesus, o que você fez naquela cruz para mim não tem importância. Estamos negando o sacrifício de Jesus. Estamos rejeitando a luz. Então não podemos dizer para Deus depois: Senhor, por que isso aconteceu? Quando nós escolhemos as trevas, nós atraímos as trevas para a nossa vida. Vocês já viram quando uma pessoa começa a fazer escolhas erradas? A primeira atitude dela é deixar a igreja. E a segunda é dizer que ninguém se importou com ela. Apesar de muitas pessoas mandarem mensagem, ligarem, às vezes falarem que querem ir lá e tantas coisas, mas ela diz para os outros: eu saí da igreja porque ninguém se importou comigo. Mas na verdade ela fez uma escolha, ela deixou a casa de Deus por causa daquilo que estava dentro do coração dela. E às vezes ela esconde isso. As trevas, quando elas se instalam em nós, ela nos faz fugir da luz. Você vê como a palavra diz:
Os homens amaram mais as trevas do que a luz. E isso fez porque as suas obras eram más. Então eles não conseguem, e eles não se achegam para a luz, porque eles não suportam ver aquilo que eles estão fazendo sendo enxergado não pelos outros, por eles mesmos. Porque não há ninguém que nos confronte mais do que a nós mesmos, do que o Espírito Santo que está dentro de nós. Porque quando a gente chega diante de Deus e a gente se prostra, Deus fala conosco, amados. A luz vai entrando e o Espírito Santo vai falando: filho, aqui, olha ali, olha isso, olha aquilo. É o Espírito Santo que fala conosco. Amém, amados? Olha lá no Salmo 109:5. Volta aí um pouquinho. Mais uma palavra sobre a luz. Salmo 109:5 diz assim: eu acho que eu anotei o versículo errado. Deixa eu ver se é 105:9. Amados, eu não sei onde está esse versículo. Que ela ilumina a todos e mostra, né, a todos os que estão ali. Mas vamos ler outro. Efésios 5, versículo 8. Vai para Efésios 5. Efésios capítulo 5, versículo 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando o que é agradável ao Senhor. Amém? A última coisa que eu quero falar é que essa luz agora, ela não está só no mundo, porque Jesus passou a fazer morada aonde? Aonde, amados? Fala para o teu irmão: dentro de nós. Por isso o Senhor hoje nos convida, e essa luz nos convida a andar como filhos da luz. Filho de peixe, peixinho é. Se Jesus é a própria luz e nós somos seus filhos, nós somos luz também. E Ele nos convida a andar como filhos da luz, como filhos daquele que tem obras da luz, que reprova as trevas. Tem um outro versículo que eu quero terminar com ele, que está em Mateus capítulo 5. Vai lá para Mateus capítulo 5. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim, fala para o teu irmão, assim brilha também a vossa luz diante dos homens, para que vejam. Vamos, irmãos, vocês não jantaram hoje? As vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Faz assim para eles, ó. Faz assim, ó. Faz assim. Fala pro teu irmão. Assim brilha a tua luz, irmão. Brilhe. Vocês lembram daquele louvor que a gente cantava? Brilha a minha luz, brilha a tua luz. Hoje eu tô assim, né? Tô no flashback, tá bom? Né? Coisas do passado. Diante de todos os homens. Quem lembra dessa música? Levanta a mão. Fala pro teu irmão, você tá velho, irmão. Essa música é lá de 1990 e alguma coisa. Acho que é, né, pastor Murilo? Ele sabe, Estamos na mesma linha, ali na mesma casa, né? Amados,
Vós sois luz nesse mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada. Pastora, ninguém percebe que eu sou crente. Fala para ele, está faltando luz, irmão. Brilha, fala para ele, brilha, irmão, brilha. Você precisa brilhar a luz. Pastor, eu não consigo. Eu vou te dar uma receita hoje. Deixe que nessa noite saia as trevas. Sabe, todo tipo de coisa do inferno são trevas sobre a nossa vida. Tem gente, eu vou dizer uma coisa aqui. Tem crente que não vem no dia da ceia porque não quer perdoar o irmão. Fala pro teu irmão, misericórdia, irmão. Tem gente que não quer saber de perdão, que não quer saber de acerto, que não quer deixar o pecado. Tem gente que tem trevinhas de estimação, gosta de andar naquele pecado. Mas eu sou filho de Deus, papai me ama. Quando a gente ministra sobre paternidade, oh papai, tu és o meu papai, o teu papai é luz. Ande como filho da luz, assim brilha a vossa luz diante dos homens. Não para de se esconder. Quem se esconde é porque está nas trevas. Você não é trevas, você é luz. Jesus colocou a luz dele dentro de você. E se tiver coisa ruim aí dentro, hoje é dia de você deixar no altar de Deus. Deixar que as águas do Senhor te limpem. Fala, Senhor, limpa. Tem mágoa, tem ressentimento, tem coisa guardada. Senhor, tem pecado escondido. Ninguém sabe o que eu faço de madrugada, mas o Senhor sabe. Mas eu não falo para ninguém. Mas eu vou colocar no teu altar hoje. A palavra diz, confessai. Para que a gente confesse, para que a gente entregue, para que a luz de Deus possa brilhar. Porque ela está dentro de nós, mas às vezes ela não consegue romper, porque nós damos lugar para as trevas. Às vezes a maledicência, a dureza do nosso coração. Só vemos o pior das coisas. Fala para o teu irmão, começa a ver o melhor da vida, irmão. Não é? Se chove, nossa, que chuva. Meu Deus, fiz chapinha, vai estragar meu cabelo. Não vou na igreja porque eu fiz chapinha. Né? De vez de agradecer, Senhor, obrigada pela chuva, chuva boa, chuva que vai encher os rios, vai encher os aquíferos, vai trazer água para nós, né? Se está calor, nossa, que calor, não aguento o calor, reclama de tudo. Fala para o teu irmão, irmão, não seja maldizente, irmão. A palavra diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Tem gente que tem sempre um problema. Fala para o teu irmão, problema a gente vai ter mesmo, irmão. Você não quer problema, eu já disse para você, você não quer ter problema nessa terra, pede para Deus, que Ele faz a medição, para encomendar o caixão. Ele já tira a medida, já dá a provisão para a tua família poder comprar, e, né, despacha, você sobe. Pergunta para o irmão, quer subir, irmão? Fala para ele, quer o andar de cima ou quer ficar aqui ainda? Porque a Bíblia disse para nós, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Para de andar como um coitadinho, ou como um derrotado, ou só reclamando da vida, ou então com o coração endurecido. Não deixa as trevas ganhar lugar na tua vida. Lá, tira as trevas do seu coração e deixa a luz de Cristo brilhar, porque ela quer brilhar através de mim e de você, para que aqueles que ainda estão nas trevas possam encontrar Jesus em nós, possam olhar para nós e dizer, eu preciso desse Jesus que está na tua vida, eu preciso desse Deus, eu estou precisando. E deixa eu falar uma coisa para você, pare de ter medo das trevas. Está cheio de crente na igreja, quando cai endemoniado, disfarça e vai beber água, porque tem medo. Fala para o teu irmão, para de ter medo do diabo. Fala para ele, para, porque o Senhor é maior na minha vida e na tua vida. Posso ouvir um amém? Levanta na tua casa, meu irmão, estende a tua mão. Ai, pastora, vai lá orar, porque tem um negócio lá. Outro dia a irmã foi lá, disse que viu um negócio num quarto. Eu fechei a porta, não abri até hoje. Está trancada, passei a chave, está trancada, pastora. Meu irmão, mete o pé na porta de Satanás, pode ir saindo, porque eu sou a luz, está vendo a luz em mim? Pode ir saindo desse lugar, porque eu tinha pouco tempo de convertida e eu tive que aprender isso, e eu aprendi, amados. A pastora diz para mim, estende a tua mão e repreende, fala para ele, sai da minha casa, sai do meu quarto.
E o Espírito Santo me avisava: hoje o inimigo vai querer entrar no teu quarto. Porque ele tinha interferência na minha casa. E aí, eu já nem dormia. Um pouco de medo e vigilância também. Mas eu já ficava acordada. Quando eu via a porta mexer, eu já levantava minha mão e falava: sai agora do meu quarto. Amados, nunca mais eu tive a experiência tão forte como eu tive naquele ano. Eu via o diabo fazendo assim para trás. E ele era aqueles bichos feios, igual a gente vê nos desenhos aí. Mas eu via ele se retirando. Literalmente, como eu estou vendo vocês. É a luz de Deus que está em nós. Ela está em nós. O Senhor veio trazer a luz. Não só para o povo que estava em trevas lá. Daquele povo, os hebreus, os judeus lá. Muito tempo antes de Isaías, mas Jesus veio trazer a luz para nós, para que a gente se exulte, se alegre, para que a gente se eleve, para que a gente seja um povo feliz, um povo alegre, para que a gente não dê lugar às trevas e a gente ande em vitória nesta terra e resplandeça a luz de Cristo para todos aqueles que estiverem em trevas. E então, meu amado, esse lugar vai ser pequeno para o número de gente que vai querer seguir você. Para o número de gente que vai falar: onde você vai? Qual é essa luz que eu estou vendo? Quando eu me converti, tinha um moço lá, que ele andava muito nas trevas, e ele sempre contava, o Noco, que quando ele chegou na igreja, ele falou para Deus: Deus, se o Senhor está aqui mesmo, eu quero ver um negócio diferente. E ele falou que quando o pastor ministrou o culto inteiro, ele via uma luz aqui no pastor que não saía. Diz que brilhava, que ele tinha que fechar o olho assim, para enxergar o pastor lá na frente. Satanás nos vê assim: a luz de Cristo está em nós. Não dá mais lugar para trevas, meu amado. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Ande como filho da luz. Amém, igreja? Fala para o teu irmão: irmão, hoje é dia de brilhar. Fala para ele. Não brilhar na TV, não brilhar no Facebook, mas brilhar diante dos homens, brilhar a luz de Cristo. Vamos ficar em pé, amados?